meninos e meninas! Quanto tempo tem? Quanto tempo faz que a gente não se encontra, não é? Talvez aí tá chegando a hora da gente se encontrar. Mas até lá, vamos aqui. E hoje o nosso tema é os sofistas. A sofística e o novo momento filosófico. Qual a importância da sofística para o desenvolvimento da filosofia e o que tem a ver o desenvolvimento da filosofia com a sua vida? Essa é a nossa temática de hoje. Pam, pararam, pam. Menino! Cabeça de ouro. Vamos lá então. Então vamos falar quem são os sofistas. Nós temos aqui então os 4 momentos da filosofia antiga, a mitologia, como já vimos, os deuses gregos, os naturalistas, que vão buscar a arquê e a physis do mundo. Lembra o que é arquê? Lembra o que é physis? A natureza, a arquê, a origem de todas as coisas que há. E aí vamos aqui falar do terceiro momento da filosofia antiga, que é os sofistas, que é quando o homem vem com as suas verdades sobre o mundo, através do pensamento, da intuição, da razão. O homem vai construir uma análise não mais sobre a existência dele mesmo no mundo, e aí vamos entrar na retórica, o homem pensando sobre o que o mundo é, e isso sendo dado na política, como é feito até hoje. Então temos mais de 3.000 anos da retórica, da sofística na política. Usaremos alguns exemplos aí para facilitar. E no quarto momento, os próximos temas, veremos Sócrates, Platão e Aristóteles e a filosofia do homem, a essência do ser do homem e das verdades universais, para combater inclusive os sofistas com as suas verdades relativas, né? Então, vamos lá. Os sofistas, quem são eles? Os sofistas então são: com a mudança do olhar dos deuses, deixa eu subir aqui. Com a mudança do olhar dos deuses para os homens, a filosofia ganha uma nova preocupação. As preocupações se voltam para a ética, a política e a poesia. Porque se você quer saber o que o homem é, você tem que saber por que ele faz o que ele faz. A política, por que ele vive junto e como ele vive junto. E a poesia, o ser do homem está imbuído a partir da sua intuição, da sua fruição, daquilo que o homem faz. Por que o homem faz poema? Por que ele faz música? Por que ele faz serenata, pintura e tudo mais? Isso tem a ver com a poesia, a essência do ser do homem aflorando para o mundo. O ideal de homem grego é do homem racional. E a política tem aqui o status de maior valorização para a vivência humana grega. Então, a busca humana de entender e explicar o mundo. Aqui, os sofistas vão tentar responder aquelas 3 perguntas das nossas primeiras aulas. Quem nós somos? De onde viemos? E para onde vamos? Quem nós somos? De onde viemos e para onde vamos? Então, eles são aqueles que também vão dar a sua contribuição e vão buscar dar as respostas para essas 3 perguntas. Quem eram os sofistas? Esse material você vai ter, poderá ler e acompanhar. Quem eram? Na Grécia Antiga, haveriam professores itinerantes que percorriam as cidades ensinando mediante pagamento. A arte da retórica, as pessoas interessadas. A principal finalidade de seus ensinamentos era introduzir o cidadão na vida política. Tudo o que temos desses professores são fragmentos e citações, e por isso não podemos saber profundamente sobre o que eles pensavam. Aquilo que temos de mais importante a respeito deles foi aquilo que disseram seus principais adversários teóricos, Platão e Aristóteles. Daqui a pouco veremos por que não temos material deles. Qual o significado? Características antes. A oposição entre natureza, physis e cultura, nomos, relativismo, a ideia do relativismo das ideias, veremos já o que é isso, a existência dos deuses, a natureza da alma, o que é a alma, rejeitavam questões metafísicas, eles eram muito práticos, a habilidade de argumentar, veremos o que é isso, e a antilógica, que aí veremos também daqui a pouco. O significado, eles eram chamados de sofistas, termos que originalmente significava sábios.
Lembra? Filosofia, sofia, sofista, sofistas. Mas que adquiriu o sentido de desonestidade intelectual, principalmente por conta das definições de Aristóteles e Platão. Aristóteles, por exemplo, definiu a sofística como a sabedoria aparente, mas não real. Para ele, os sofistas ensinavam a argumentação a respeito de qualquer tema, mesmo que os argumentos não fossem válidos, ou seja, não estavam interessados pela procura da verdade, e sim pelo refinamento da arte de vencer discussões, pois para eles a verdade é relativa de acordo com o lugar e o tempo em que o homem está inserido. Os sofistas, os mais conhecidos foram Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontinos e Hípias de Elis e Sócrates de Atenas, Licofron e Pródigos e Trasímaco. Tem outros aí, essa lista aí tem outros, não fui eu que fiz essa lista, mas tem outros. Aqui mais uma complementação. Os sofistas eram professores da arte retórica, e a retórica é a arte para convencer os ouvintes e refutar os argumentos contrários durante os debates nas assembleias que se davam na ágora. Os públicos, diferente dos filósofos clássicos, professores, eles tinham uma prática pública, eles iam à rua ensinar ou às casas. Sofistas, então, eram sábios errantes. Eles ganharam uma conotação negativa por causa do Platão e do Aristóteles, mas é incontestável que a produção filosófica deles era muito válida e tinha e ainda tem muito valor a partir daquilo que nós sabemos deles, né? Muito valor. Junto ao link da aula, você viu que eu mandei o link desse vídeo, porque essa plataforma aqui ela está apresentando um problema de os vídeos estarem saindo sem áudio. Bom, vou colocar aqui mais uma vez, na próxima nem tentarei mais se der problema de novo, mas de qualquer maneira, se você for assistir o vídeo e ver que não está pegando o vídeo, dá uma pausa aí, volta lá no Google Classroom, entra no link do vídeo, desse vídeo aqui que eu coloquei junto com a aula, ok? Vamos lá.
Muito bem, então, conforme você viu aí, aqui ou lá no YouTube, deu para ficar um pouco mais perceptível do que se trata então os sofistas, qual a proposta deles. Vamos ver aqui, analisar um pouquinho mais de perto os dois maiores, o Protágoras e o Gorgias, né? Só para a gente dar fazer algumas reflexões sobre o pensamento deles e a relação com a filosofia. Tá aqui, ó, relativismo. Então, eles são considerados relativistas. O que significa isso? Esse conceito, então, sustentava a relatividade da verdade, visto que o ser que define o que é, não é. Significa isso, que quando o que eles vão dizer? Não dá para dizer que isto aqui é verdade, porque os critérios que eu uso para determinar que isso aqui é verdade são critérios que eu não posso sustentar, visto que esses critérios não são o que eles são, mas são o que eu digo que eles são. Eu preciso das palavras para descrever o mundo, mas as palavras não descrevem o mundo, elas descrevem o que eu estou dizendo que o mundo é. Aí quando fala da verdade, o exemplo que ele vai dar, o humano é a base da verdade, porque ele faz a verdade parte ou surge a partir dele. A verdade tem o homem como a origem. Então, se o homem é a origem da verdade, essa verdade não pode ser permanente, porque o homem é impermanente. E não só a questão do homem ser impermanente, mas a verdade que aparece para mim aqui no sul não é a mesma verdade que apareceria para mim no norte, no leste ou no oeste. Porque a verdade é um conceito que ela é determinada a partir do lugar, ela é relativa a onde eu estou, a minha cultura, a minha forma de entender e de viver o mundo e a vida. Então, ela é um conceito relativo. O exemplo que eles vão dar na religião, pessoas brancas têm deuses brancos, pessoas negras têm deuses negros. Então, Protágoras faz uma ponte entre a filosofia e o uso da política, da filosofia na política. Porque a política é uma entidade humana já milenar, mas a filosofia surge e depois de um determinado momento que ela surge, ela vai ser usada na política e nunca mais vai sair até hoje, como uma forma de usar a racionalidade, a retórica, a oratória, a retórica, para trazer ou para fazer política, para convencer o outro e tudo mais. Então aqui temos duas figuras. De um lado, as pessoas da civilização, sociedades civilizadas,
dizem, meu Deus, eles não usam roupa. E pessoas de sociedades tribais, olha, eles não usam penas. E por favor, quando eu digo pessoas civilizadas e pessoas de tribais ou de sociedades primitivas, não significa que essas são melhores do que essas. São sociedades diferentes. Lembra da aula de cultura? Não há cultura melhor, não há cultura pior, não há cultura evoluída, não há cultura não evoluída. Não há essas coisas. São culturas diferentes. Um outro exemplo, cada pessoa fala a partir da sua própria perspectiva, a imagem fala por si só, né? Então, o homem é a medida de todas as coisas, das que são o que elas são e das que não são o que elas não são. Então, o que é a verdade? Ora, a verdade é o que nós dissermos que é verdade. Quem é o Deus verdadeiro? Jesus, Buda, Alá, Jeová ou Shiva. Quem é o Deus verdadeiro? Depender. Ou Deus nenhum. Ou Zarastutra de Nietzsche, depois. Mas quem é o Deus verdadeiro? Depende. É relativo a o que você consegue conceber ou ao que você consegue crer. O outro é Gorgias de Leôntides. E aí, no Gorgias de Leôntides, ele vai dizer, o ser é da verdade. Logo, a verdade não existe, nem o ser existe. Por quê? Porque as verdades são convenções sociais. Mesmo que a verdade existisse e ela não existe, porque é o ser que diz o que a verdade é, nós não poderíamos conhecer a verdade, visto que a medida do que ele é, ou do que ela é a medida que ele mesmo atribui a si. Não, desculpa, estou confundindo. O ser não existe. E se o ser existisse, não seria conhecido, visto que a medida do que ele é a medida que ele mesmo atribui a si. Ou seja, se o ser existir de fato, não dá para dizer que ele existe, porque ele existindo, de fato, ele só vai existir na real, na prática, na ideia, a partir do que ele disser que ele é. Mas a verdade, ele não consegue dizer o que ele é na verdade. Por quê? Porque as palavras são um intermeio, um instrumento da verdade. Elas não são a verdade e elas não expressam a verdade. Então, mesmo que o sujeito exista, diz das palavras para dizer quem ele é. Mas as palavras que ele diz usar para dizer quem ele é, não dizem quem ele é. Só descrevem ele, falam dele, apontam para ele, mas não mostra de fato quem ele é. Então, as palavras se tornam opinião arbitrária. Mesmo quando eu digo de mim mesmo quem eu sou, ou eu digo para mim, ou eu digo para o outro, ó, eu sou assim, eu não estou falando de mim. Eu estou falando aquilo que as palavras permitem eu falar sobre mim. Porque as palavras não atingem quem eu sou e não são capazes de fato expressar a minha existência. Expressar a minha existência. Por quê? A minha existência é medida a partir de mim. E eu não sou capaz de dar conta da minha existência também. Ok? Aí, nos outros pontos aqui, o Gorgias vai trazer a manipulação. Ele não vai trazer, né? Aqui já é uma observação. A manipulação platônica. Nos seus diálogos, Platão faz de Gorgias um tipo de sofista, sem apego à verdade e sempre preocupado em convencer e vencer com vistas a ter fama e a ter ganho financeiro. Só que o Platão aqui ele é inimigo do Gorgias. E nos livros de Gorgias, no livro de Platão, nos diálogos de Platão, Gorgias é um jovem impetuoso e ambicioso. Então, já dá para ver que não vai falar bem de Gorgias. Então, há uma manipulação da história. E por que nós não temos obras de Gorgias, de Protágoras, de Heráclito? Por quê? Porque há uma luta, uma disputa filosófica na Atena. Estamos falando de Atena aqui, não é uma cidade pequena, não é um lugar grande. Então, eles estão se encontrando, estão se trombando, estão ouvindo falar um do outro. E há uma briga, uma disputa para ser o filósofo oficial, para ensinar
na academia, no liceu de Platão, ou nas escolas que possam ser feitas, há uma disputa entre eles. E Platão ganha, porque Platão se envolve no meio da política, ganha poder político, ele já tinha poder econômico. E o que Platão faz quando ele vence? Ele incentiva os governantes a queimarem as obras dos sofistas por pregar, ensinar que eles promovem a heresia, que eles promovem pensamentos não produtivos para o Estado. Depois veremos, para Platão, o governante tem que ser um filósofo. E os sofistas não são filósofos naquilo que Platão entende que é um filósofo. Queimadas, destruídas as obras dos sofistas, por isso que não temos praticamente nenhuma obra deles até hoje, tenha chegado até nós. A história, então, é uma verdade. A história é uma verdade. Gorgias já dizia isso, mas a história dos sofistas é contada pela filosofia dos vencedores. Gorgias é um oponente filosófico anterior de Sócrates, né? Então, ele é um opositor dos pensamentos de Sócrates, ele é um inimigo, e quem vai falar dele? Ele mesmo? Não, o inimigo dele, então não vai sair coisa boa. Então, o Gorgias dirá que as palavras são drogas sobre o corpo, e o efeito das palavras são similares às drogas. O que Gorgias está querendo dizer é que há palavras que provocam em você sentimentos e emoções e afetos semelhantes à droga. Como você está bêbado de paixão, fica bobo, fica besta, que nem quando alguém bebe, né? Bebe cachaça, fica besta. Tu, quando está apaixonado, fica besta. E a dor também, ou angústia de uma palavra, de um acontecimento semelhante a efeito, ou a euforia, ou a alegria, a efusão. Então, assim como drogas podem te alegrar e te entristecer, palavras também podem fazer isto. E o Gorgias, ele é um defensor da erística. Os eristas usam a filosofia de Protágora e Gorgias para o uso no debate pelo debate, ou no debate pela vitória. Não que eles quisessem fazer isso, mas as ferramentas e instrumentos que eles dão para os seus alunos, para debater. Porque a ideia não é falar o que é certo, é vencer o debate. É vencer a disputa. Depois a gente olha se o que você falou tem fundamento. Não é essa a preocupação, se tem fundamento. A questão é vencer as ideias do oponente, fazer o oponente diante das suas ideias. Isso é erística, o que é a nossa política hoje. O candidato Bolsonaro vem e diz: não farei política quando eu ganhar. E com esse discurso ele vence e é presidente. E o que ele faz quando ele se torna presidente? Aquilo que ele disse que não faria quando ganhasse: política. Comprar voto, vender voto, pagar para aprovar ou desaprovar projeto, negociar cargo. Não estou falando isso para atacar o Bolsonaro. Estou dando um exemplo, tá? Não que que ele foi um dos poucos candidatos que disseram, ou o único que disse que não faria política e acabou fazendo política. Então, perceba isso. E está presente aí. Ó, o Lula veio presidente e fez Minha Casa Minha Vida, e veio e fez o Bolsa Família. Então, são marcas do seu governo. Quando você fala Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, você lembra PT, lembra Lula. Hoje, o nosso governo, que é o Bolsonaro, vai fazer o quê? A mesma coisa. Ele vai pegar Minha Casa e Minha Vida e vai transformar em Casa Verde e Amarela. Vai mudar o nome do projeto, muda uma regra ou outra, mas é o mesmo projeto. Ele vai mudar o Bolsa Família e provavelmente fará Renda Brasil. E aí, quando falarem de Casa Verde e Amarela e Renda Brasil, falarão de quem? Do Bolsonaro. Percebeu? Então, a jogada, isso aqui é sofística. Isso aqui é a arte da construção, da argumentação para convencimento. Ok? Ok? Então, aqui, para nós encerrarmos essa aula de hoje, então espero que esteja ficando claro para você por que a sofística é importante e por que ela foi importante e ainda continua sendo importante, né? Então, primeira coisa, então, aprendemos que a filosofia trilhou diversos caminhos no decorrer da história. Suas múltiplas verdades
Então, suas múltiplas verdades nos permitiram pensar e construir uma multiplicidade infinita de conhecimentos sobre nós, sobre o mundo e sobre o futuro, porque é para nós direcionamos o nosso pensamento, ok? Então, primeiro momento, vamos aprendendo esse caminho da filosofia. E no segundo momento, a verdade sempre foi um conceito valioso. Porque quem controla a verdade quem controla a verdade controla tudo que ela abarca, tudo que ela tem. A verdade é poder na mão daquele que detém a verdade. Então, controlar a verdade é controlar as pessoas, é controlar os mundos. Qual tipo de verdade? O conhecimento científico, religioso, econômico, político, familiar, acadêmico, não importa. Se você tem conhecimento, se você tem o ônus da verdade, você tem o poder. Mesmo sem conhecimento. Quem tem a verdade tem o poder, ok? E para encerrar a aula, vou dar tchau para a minha princesa. Eu olho para ela a partir do queixo dela. Esse queixo é lindo e é maravilhoso, né? Eu adoro ela, porque ela é loira, porque ela está nesse ambiente maravilhoso, porque ela lê livro, ela gosta de livro, mas estou lendo os livros, olha que coisa linda. E aqui eu me despeço de vocês e ficarei com ela. Até a nossa próxima aula e beijos para ela, milhões para você, alguns. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Loirinha. Loirinha. Quer água?